Olá, eu sou o Eric, Fernando aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios de Ação, seu podcast preferido que traz temas relacionados com o empreendedorismo e gestão. E a cada episódio trazemos aqui pessoas no ramo do empreendedorismo que contam as histórias de como prosperaram e também os tombos que levaram com o tempo. Não esqueça, já pega esse link que você está vendo aqui embaixo, compartilha com toda a sua turma aí. E é importante também você nos seguir lá no nosso Instagram, negócios_e_ação, é um do ícone verdinho. E hoje trazemos aqui o nosso convidado super especial. Ele conta com mais de 18 anos de experiência em consultoria e capacitação em gestão empresarial, gente. Ele se especializou em ajudar organizações a alcançar seus objetivos e a potencializarem seus resultados, oferecendo suporte no desenvolvimento de equipes de alto desempenho, melhorias de processo, implementação de tecnologias e ferramentas de gestão estratégica. Atualmente é sócio e consultor em gestão estratégicas na T2 Empresarial. Além disso, ele desempenha um papel fundamental como diretor para micros e pequenos empresários na ACIL Londrina. Com uma vasta experiência e uma visão estratégica afiada, nosso convidado tem muito a compartilhar hoje sobre os desafios e as oportunidades no mundo dos negócios. Seja muito bem-vindo, Thiago Terzoni, ao nosso podcast. Muito obrigado. Fico muito contente de poder participar aqui com vocês. É sempre um prazer bater um papo gostoso desse aí. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Thiagão, isso aí. Hoje o assunto tá quente. Tá quente. E queria agradecer, né, a Sil, né? Poxa, sempre ajudando a gente aí com pessoas importantes, contando histórias, como a gente pode ajudar vocês, empreendedores, ou não também, às vezes só tá querendo começar a empreender. Então a Sil sempre ajudando a gente, já veio diretoria, veio em peso, né? Em peso, então a gente só tem a agradecer. E aí, Thiagão, conta um pouco da tua história, como é que é? Quem é o Thiago? Vamos lá, quem é o Thiago CPF? Nasceu aqui em Londrina, começa desde o comecinho lá. Vamos lá, então desde o comecinho mesmo, né? Nascimento mesmo, né? Gostei. Eu não sou londrinense, mas sou londrinense de coração, tá? Eu sou nascido em Campinas e a minha família veio pra cá em 2001. Na época, meu pai foi transferido para cá para trabalhar numa empresa localizada aqui na cidade de Londrina e a gente se apaixonou pela cidade, a família toda. Minha mãe trouxe a prática dela para cá também, eu e minha irmã ficamos e desde então. Então, eu falo que eu não sou o pé vermelho de nascença, mas meu pé ficou vermelho e não sai mais. Então, essa a ideia, tá? A minha família é toda daqui, então minha esposa Thaís, eu tenho 2 filhos nascidos aqui em Londrina. E eu atuo aqui na região, fiz UEL, entrei em 2003, saí em 2007, fiz Direito aqui na UEL. Exato. Depois fiz pós, acompanhei toda a minha trajetória, é aqui em Londrina mesmo. Então a gente já trabalha um pouco fora, mas a cidade é a nossa paixão. Então o que a gente puder fazer para estimular a nossa cidade, para movimentar a nossa cidade, é sempre uma intenção grande. Que legal. E você já começou com a sua formação aqui, você falou, mas você já foi empreender já desde a sua formação? Isso veio de família? Teu pai te incentivou? Como é que é essa história aí? Isso, eu logo depois da faculdade, a ideia foi empreender, foi montar uma consultoria. Então, eu trazia um pouco dessa formação jurídica. Alguns outros sócios, entre ele e meu pai, também já tinham um pouco de experiência na parte de gestão. Então, a gente juntou uma coisa a outra e montamos a Terzoni Consultoria, que é uma consultoria focada em gestão e ganho de produtividade. Então, a gente, ao longo dos anos, foi trabalhando bastante aqui na região. Trabalhamos basicamente com todas as médias e grandes empresas aqui da nossa região, com projetos muito variados, mas a ideia foi empreender desde o começo. Logo depois da faculdade, a ideia foi já desenvolver uma empresa. E a Terzoni tem quantos anos hoje? Desde a fundação? A Terzoni tem 18 anos de atuação, continua funcionando e hoje a gente tem um projeto novo, também um projeto de consultoria, que é a T2 Empresarial, que é uma consultoria focada em metodologia de gestão, gestão estratégica. Então, tudo que é a nível de implantação de ferramenta de gestão é o foco dessa nova consultoria aí também. Que bacana, que bacana. Mas teu pai, igual você disse, ele trabalhava em empresa privada.
Isso, E exatamente. quando que foi a chave para ele começar CLT, a empreender? Né? Ou não, ou ele prestava serviço, como Não, funcionava? era CLT. Então, quando ele saiu da empresa, então a ideia inicial foi montar o negócio. Então, nós nos unimos ali e estruturamos essa consultoria lá desde o começo. A Terzone, ela começou em 2005. Foi o início da empresa, foi logo quando ele saiu e eu também já estava no finalmente ali da faculdade, a gente juntou forças. Naquele gás da faculdade, já você tá animado tudo. com a vida ali, muita coisa para fazer e tudo mais, então essa foi a ideia. Como é que foi no começo? Foi fácil? Já tinha cliente? Não, no Como começo fazia foi pra bem angariar, difícil. né, os clientes, né? A gente vai pensando agora, a gente fica velho rápido, né? 20 anos passam assim, né? Exatamente. E eu tava lembrando um pouquinho antes de conversar aqui com vocês. E assim, no começo, em 2005, não tinha tanta informação disponível na internet, por exemplo. Você acessava a internet, obviamente, tinha muita informação, mas especificamente sobre cada ramo de negócio e tudo mais, não tinha tanto, tá? Tava no começo dessa produção de conteúdo, de informação mais de qualidade, né? Então, a gente fez isso tudo na raça, né? Fomos descobrindo como estruturar um projeto de consultoria, como vender um projeto de consultoria, como cuidar do dia a dia da empresa. Então, tudo isso envolveu uma série de desafios ali até a gente conseguir dar essa base, dar essa estrutura da empresa. Imagina, né? Você tem que estruturar a tua empresa, ou seja, você tem que ser consultor da tua empresa para ajudar os outros empresários, né? Exato. Tem um desafio grande de consultoria que é assim, você tem que tomar cuidado com o ditado lá, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, sua empresa tem que ser um bom exemplo também de negócio que funciona, que tem gestão, que tem ferramenta, mas assim, você está cuidando da empresa do outro e tem que cuidar da sua também, né? Então, tem que se dividir nessas duas tarefas, é um desafio bom. Imagina. Pois esses exemplos são bastante visados aí, são bastante olhados em todas as áreas, né? Não é fazendo demagogia com nenhuma profissão, mas às vezes uma pessoa é consultor financeiro, chega lá com um fusquinha, né? Às vezes caindo aos pedaços. O cara, o dono de uma empresa vai olhar, putz, como é que eu vou contratar esse cara aqui? Já é o olhar meio que... É um pouco de julgamento, porque o ser humano é assim, né? Ele pré-julga, então ele olha e fala, cara, vou dar a chave da minha empresa, que às vezes fatura, sei lá, milhões, porque é o que você falou, o cara chegando de Fusca, né? O cara tem mesmo... E não é um Fusca reformado, né? Não é um restaurado. Cada profissão tem seus códigos, né? Então, eu acho que faz parte faz parte do jogo, né? Mas na consultoria é visto muito isso. Na consultoria é visto muito isso. Um consultor que não chega, né, bem numa empresa, bem vestido, ele não passa uma boa impressão, querendo ou não é? De uma maneira geral, no mundo dos negócios ali, a parte visual conta bastante, né? Você falar, eu acho que aí não é nem só consultoria, eu acho que é todo... Você gosta de chegar numa loja e ser atendido por uma pessoa bem vestida, por uma pessoa que fala bem, né? Claro, tem seus segmentos também, né? Tem pessoas que não gostam de uma linguagem mais formal. E aí eu acho que é segmento. Mas eu acho também, consultoria, poxa, se você vai ensinar, é como se fosse um professor, na verdade. Sim. Você está ensinando o cara, né? Exato. Inclusive, boa parte dos projetos envolve capacitação, treinamento de pessoas e tudo mais. Então, para essa profissão especificamente, a parte de comunicação acaba sendo muito importante. Né? Então, saber se comunicar, saber passar conhecimento, saber se adaptar a situações adversas ali, tudo isso faz parte do trabalho do dia a dia. O maior desafio, você acha assim, seu, como consultor assim, de uma empresa, qual que é o teu maior desafio? O maior desafio costuma ser envolver pessoas, tá? Normalmente onde a maioria dos consultores derrapam, que impor certas normas, certas formas de se atuar, certas formas de trabalhar. Você imagina, você tá trabalhando na empresa, chega um consultor de fora, com aval da direção da empresa, mas é de fora, não conhece a realidade, e ele impõe uma série de mudanças na sua rotina. Normalmente a pessoa se fecha, fica contrária, fica negativa. O projeto, né? Na verdade, ela já quer boicotar o projeto. Exato. Então, assim, conseguir envolver as pessoas em um projeto como esse é o mais importante. A gente tem um pouco de aversão. O ser humano é averso à mudança. A mudança, claro, né? Tá confortável aqui, já tô, né? Ele é reativo. Todo processo eu acho que é mais difícil. Assim, quando você vai implementar processos, fica mais difícil. É mais fácil trabalhar à vontade, né? Ó, tá aqui, pega aqui, entrega aqui. Não, ó, tem uma rotina. Tem que pegar aqui, tem que passar ali pro Thiago, pra depois chegar no Eric. Exatamente. Poxa, mas é tão fácil. Eu tô do lado do Eric, eu já entrego, né? As pessoas às vezes não entendem o processo, na verdade.
verdade, né? O que eu mais ouço mas funciona bem, já tá tudo aqui na minha cabeça, não precisa mexer, sabe? A gente ouve bastante. Então, o ato de capacitar pessoas, de dar ferramentas para elas conseguirem implementar a mudança e elas serem os agentes de mudança dentro de uma empresa, ao longo de um projeto, é mais importante do que a atuação do consultor. Eu costumo dizer que o consultor ele tem um papel de coadjuvante, ele não é o ator principal da mudança, ele é o coadjuvante. A gente tem que agir muito nos bastidores e fazer as pessoas se envolverem nos Mas eu acho que talvez o grande diferencial de dar certo também é isso, né? Porque também tem aquela questão do ego, né? Às vezes o consultor chega com um ego muito elevado ali, Sim. achando que ele é maior até do que a empresa, né? E não é bem assim, é o que você falou. A empresa já funciona, talvez ela só está buscando melhorias ou adaptação de processo. Exato. Eu acho que a gente tem que ser principalmente humilde e entender que as pessoas carregam uma experiência muito importante, elas já carregam boas práticas, às vezes precisam de um ajuste, uma visão de fora, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente as melhores respostas estão com as pessoas que estão inseridas ali dentro, sabe? Então a gente saber potencializar isso é o mais importante. Não adianta... humildade é sempre bom nesse tipo de atuação. E qual que é o projeto mais longo que você pegou assim, Thiago? Que você tocou assim, você falou, cara... É desafiador, mas nós temos clientes e projetos que duram 20 anos, desde o começo da atuação, tá? Então, tem projetos que eles são recorrentes, são prestações de serviços que são recorrentes, mas tem projetos que eles têm um começo, meio e fim muito bem definidos, um resultado muito bem definido. Projeto de consultoria, em média, costuma girar de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano para ser executado, tá? Mas alguns projetos, tem lugares onde dá muito certo e a gente vai executando projetos ao longo de muitos e muitos anos. Surgem outras demandas, né? Ele já fala, vamos chamar o time lá que já resolve. Sim, sem dúvida. Expansão, implementação de processo, tudo isso vocês fazem. O nosso foco costuma ser implantação de metodologia de gestão estratégica. Então, para tirar da cabeça do sócio o que ele espera da empresa e transformar isso em ação dentro da empresa é bastante importante. Então, tem muita metodologia para isso. Tem OKR, BSC, são várias metodologias já muito bem difundidas. Então, a implantação dessas ferramentas de gestão. A gente trabalha muito com a implantação de tecnologia, apoio na implantação de tecnologia. Não da tecnologia no sistema em si, mas na criação de um ambiente favorável para esse sistema funcionar bem. A gente trabalha bastante com desenvolvimento de pessoas e, por fim, com estruturação de processos. Tá? Melhoria de processo, ganho de produtividade, ganho de padrão e por aí vai. Acho que é importante trazer esse tema, né? A gente falou uma sopa de letrinhas aqui, até para nossa audiência entender, né? O BSC, Balance Scorecard, são planejamentos estratégicos baseados em alguns pilares aí. SWOT também são ferramentas super importantes, né? No planejamento estratégico. Tem uma que é bem simples, bem básica, que o empreendedor que está começando agora, fala, Eric, o Thiago, o Fernando, eu não sei, isso aí é muito difícil para a gente, porque o planejamento estratégico em si, às vezes não é fácil de fazer, ainda mais sozinho. Tem alguma coisa básica que você recomenda que os empreendedores façam, pelo menos no início? Uma ferramenta que eu sempre recomendo, e ela tem níveis de complexidade variáveis, tá? A gente pode começar com ela de uma maneira muito básica e depois ir complicando e dando uma amplitude. Mas é o OKR. O OKR vem de uma sigla em inglês, que quer dizer Objetivos e Resultados-Chave. Que basicamente onde você vai definir objetivos para a sua empresa, objetivos importantes, estratégicos, e os resultados que você precisa atingir para chegar nesse objetivo. Então, os resultados basicamente são os degraus que você precisa subir até chegar naquele objetivo que você colocou. Vamos criar um aqui de exemplo aqui, só para a gente trazer para a prática. Então, fala porque daí a gente tem o OKR, mas tem o Key Result antes, né? Tem o indicador-chave. Sim. Então, pega um exemplo, vamos pegar um exemplo de uma panificadora? Quais seriam os OKRs bons para ela ali? Normalmente a gente segmenta por área, tá? Mas vamos falar que um grande objetivo da panificadora é expandir e atender 10 mil pessoas por mês. Tá? Então, esse pode ser o objetivo dela ali, e aí nos próximos 3 meses, 4 meses, depende do ciclo que você ajustar, ela vai trabalhar para conseguir trazer 10 mil pessoas por mês. Aí, como resultado, a gente pode colocar o que a gente precisa fazer para chegar nisso. Isso aí. Então, eu vou estruturar a minha produção de conteúdo e vou produzir um conteúdo por dia nas redes sociais. Esse pode ser um resultado. O segundo resultado, eu vou me conectar com as empresas em volta da panificadora e vou convidá-los a virem almoçar aqui, lanchar aqui dentro da minha panificadora. Esse pode ser outro resultado. Então, tudo que a gente precisa agir até chegar naquele objetivo principal. O faturamento é um OKR ou não?
O faturamento pode ser um resultado-chave que a gente quer atingir para conseguir um grande objetivo da empresa ali. Pode ser sim, sem dúvida. O legal é que é muito flexível, sabe? E é uma maneira de você colocar os seus sonhos, as suas visões da empresa no papel. E fazer isso acontecer. Acho que eu ia falar isso importante. Eu acho assim, ó. Galera, eu tenho dificuldade em planejar. Se você tem dificuldade, cara, coloca no papel. Escreve. Coloca uma folha, né, Tiagão? Uma folha sulfite, escreve. O que eu quero fazer? Resumindo tudo aqui, eu acho que eu vou falar até de forma mais simples. E aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas vamos lá. Galera, eu coloco aqui. O que eles estão falando é a meta para você chegar no seu resultado. Mas é a meta, tá, mas como é que eu desenvolvo essa meta? Aí quem vai saber, e aí eu acho que o Thiago colhe a informação realmente da empresa que ele está atuando, mas quem vai saber da meta é você. Não adianta você falar assim, eu vendo 10 cachorro-quentes por dia, por mês. Por dia, vamos lá. Eu quero chegar a 30. Ou a minha meta é 30. Legal, sua meta é 30. O que você vai fazer? Eu não posso só colocar a meta de 30 ali e não criar ação. Eu acho que isso, né? Exatamente. Acho que eu vou criar ações para vender os 30. Exato. Então, coloca no papel e vai fazendo esse exercício que você vai ver que gera meio automático em você. Poxa, a hora que você romper uma barreira e coloca uma barreira legal de crescimento, a hora que você romper aquela barreira, cara, agora eu não posso baixar disso aqui. Eu tenho que fazer daqui para dar meu próximo salto. Talvez eu não saia de 10 para 30, mas de 30 para 40, de 30 para 45. Sim. E aí eu vou crescendo e aí eu vou estruturando a minha empresa também. Não adianta eu achar que eu vendendo 10 cachorro-quente por dia vai ser igual vender 45, vai ser igual vender 50. Sim. Lá na empresa a gente costuma dizer, quanto mais carro a gente vende, mais problema a gente absorve. Exatamente. Né? Então... Exato. Vem com uma bagagem. Exatamente. Né? Então, assim, esteja preparado para isso também. Então, demanda, né? Exatamente, para demanda. Porque se ela aumentar, você vai ter que dar conta. Porque se você passar de 10 e não conseguir atender os 45 que você colocou de objetivo, talvez você perca até os 10 lá do início. Porque aí, né? Você não estruturou, né? Perfeitamente. E aí vem seu trabalho, que é que vai nessa linha também, de estruturar toda a operação para suportar, né? Ou seja, o planejamento estratégico. Né? Ele vem das duas pontas, né? No nível de direção, no nível estratégico da empresa, para estruturar a metodologia e adaptar a empresa a receber uma metodologia como essa, por exemplo, e ao mesmo tempo estruturar a operação para ela funcionar em torno de uma metodologia assim, né? A gente sente muita dificuldade, todo mundo consegue enxergar muito bem as metas, mas a gente brinca, e aí, o que você vai fazer segunda-feira? Porque colocar metas, definir onde a gente quer chegar, as pessoas conseguem fazer. Mas aí o dia de amanhã, segunda-feira, o que você vai sentar e fazer no seu dia para chegar nessa meta, né? O mais importante de definir é como eu vou chegar, né? Exato. Porque talvez eu não vou definir, mas se eu tiver um planejamento... negócios e ação. Exato. Se não tiver ação... Tá, então, vamos lá. Como é que cria-se o espírito? Porque eu acho que um pouco essa questão de bater meta também é do espírito da equipe. Tá. Né? Como se cria isso? Com a participação da equipe. Um erro muito grande que a gente percebe são gestores definindo metas, definindo formas de atuar, definindo projetos essenciais dentro das empresas sem consultar as equipes, sem consultar quem de fato vai executar esse projeto, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa decidiu que daqui a um ano eu e ela vamos correr uma maratona. 40 quilômetros. Então eu chego amanhã e falo, e aí, o que eu faço? Porque não fui eu, nem eu decidi isso, sabe? Ela decidiu por mim, então eu vou correr uma maratona junto com ela. Mas é mais ou menos a mesma coisa que acontece. A motivação não é a mesma de quem decidiu executar o projeto. Ela tem uma motivação, você tem outra. Exato, eu vou ter que ter a mesma motivação que ela. Então, as pessoas participarem do processo decisório, de montarem os projetos, de darem as ideias dela, de fazerem parte disso, é muito importante para ter sucesso nesse tipo de projeto, tá? E dependendo até da operação, se ela for muito vertical, às vezes o gestor não entende nem como que é a rotina no chão de fábrica, que é pior ainda. Exatamente. Ele vai colocar uma meta, você não sabe nem como é que funciona ali o dia a dia, né? Sim, o calor da situação, como que é. Exato. Tem alguma forma de engajamento, Thiago, que você recomenda? Olha, normalmente costuma ser treinamento e envolvimento, tá? Então, treinamento, a gente dá ferramentas. Então, vamos supor que nós vamos começar um projeto novo. Para começar esse projeto novo, eu preciso entender como ele funciona, entender sobre o assunto, entender sobre gerenciamento de projeto, como montar um cronograma, como tirar uma ideia da minha cabeça e colocar lá no papel. Então, tudo isso são técnicas mesmo que a gente precisa ir ensinando para as pessoas, para elas terem essa bagagem de criar
e tocar um projeto especial dentro de uma empresa. Feito isso, a gente não pode alienar elas de nenhuma das etapas da realização de um projeto como esse. Então, elas têm que participar de cada uma das etapas com a execução. E aí cabe ao gestor, a pessoa que idealizou essa ação, fazer o gerenciamento disso, garantir que a pessoa tem todos os recursos necessários e por aí vai. Mas então, se você capacitar e se você envolver em todas as etapas desse projeto, a chance de sucesso é bem grande. Entendi. Capacitação e envolvimento. Exatamente. Legal. Na capacitação, dependendo do calor da empresa, sempre tem aquela dúvida, né? Eu tenho que parar para fazer treinamento, já está todo mundo, às vezes, com as demandas diárias ali até a tampa. E como é que funciona isso daí? A capacitação, tem que colocar na cabeça do CEO que realmente a equipe tem que parar? Como é que funciona isso daí? Porque tem essas divergências. Tem sim. A gente ouve bastante. Né? Talvez tirar do ambiente também, né? Eu acho que deve ser importante, né? Sim. Porque assim, uma coisa é o ambiente também. Poxa, é minha rotina. Toda hora o cara vai lá, tem um problema para resolver. Exato. Várias vezes acontece, você separa um horário para fazer uma reunião, fazer um treinamento, aí vão chamar a pessoa para resolver um pepino, tem que atender um celular, falar com alguém, isso acontece bastante. Mas o que eu acho importante a gente enxergar é que treinamento é parte do trabalho de todo mundo, tá? Existem, por exemplo, equipes comerciais que têm um formato de trabalho que eles chamam de 4x1. 4 dias você vende, você executa seu processo, você prospecta, e um dia você para revisar tudo isso, treinar, aprender coisas novas, entender o que você fez de certo, o que você fez de errado e tocar a partir daí. Legal. Melhoria contínua sempre. Exato. Faz bastante sentido. Legal. Cara. E o que a Sil tem de projeto novo para pequenos e médios empreendedores? Assim, eu sei que a Sil tem, né, de todos os tamanhos de empresa ela atende, mas assim, focado, já que o nosso negócio é justamente para ajudar as pessoas a empreenderem, ou quem está no começo, ou quem está passando por uma dificuldade. O que a Sil pode fazer para ajudar esse micro ou pequeno empresário? Tá. Olha, primeiro ponto que eu gostaria de dizer que a Sil é uma paixão adquirida, assim, sabe? É muito gostoso participar da Sil e entender o trabalho que é feito através de lá. Então, a gente teve a oportunidade de fazer parte da diretoria do presidente Ângelo e da vice-presidente Vera. Eu, especificamente, estou na diretoria de micro e pequenos negócios. E o que a gente fez de novo lá, que é muito legal e vale a pena a gente divulgar, as pessoas conhecerem, é criar o Conselho da Pequena Empresa da Sil. O que é esse Conselho da Pequena Empresa? Se você tem uma pequena empresa e precisa de apoio para se capacitar, para se desenvolver, para conhecer pessoas, fazer networking, estruturar o seu negócio, esse conselho serve para isso. É um grupo de pequenos empresários ali de ramos muito variados. Eu tenho lá de fotógrafo a arquiteto, eu tenho de especialista em marketing a consultor, enfim. Todas as pessoas com pequenas empresas que estão lá para se conhecerem, para fazer negócio entre elas, para discutir o que é importante para se desenvolver e tudo mais. Então, esse é um novo projeto da Sil, já começou com o pé direito, está funcionando super bem, já estamos realizando as reuniões. Então, eu gostaria de convidar todos para esse projeto que é bastante importante para nós. O Ângelo também, né? Só chamou pessoas fera, né? Só campeão. Pra diretoria. Mas é engraçado. Agora eu penso a diretoria, eu falo assim, esse cara, além de ser bom, ele é envolvido. Porque a gente sabe que a diretoria não tem salário. Não tem salário. Não. Realmente faz por amor. que gosta. Faz por amor, por né? isso que eu sempre ressalto que é uma paixão adquirida, assim, sabe? Então. Porque eu, quando recebi o convite de começar ali na Sil, falei, bom, vamos ver, né? Um desafio novo e tudo mais. Mas assim, com pouco tempo você vai percebendo que dá para fazer um trabalho muito legal. Dá para ajudar muita gente. E é esse o intuito do associativismo. Então, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala... De maneira até brincando, a gente fala, poxa, eu já vejo um cara que, tipo, tá lá, tá doando o tempo dele, Sim. porque não é remunerado, Sim. mas é um cara que gosta e é envolvido, né, pra ajudar pessoas mesmo. Isso é muito legal. Tipo assim, você junta pessoas do bem, querendo prosperar outras pessoas. E, cara, eu só tô aqui doando meu tempo e meu conhecimento pra você. Exato. Então, né, eu acho... E não é desmerecendo quem tá lá, quem ganha salário, não é isso. Mas é que quando você... E aí é o que a gente fala às vezes, né? A gente fala, nossa, o cara é presidente, por exemplo, da Sil, do conselho da Sil, o cara faz isso, aquilo. Galera, nem tudo que a gente faz é remunerado. A gente nem sempre pensa na remuneração. A gente pensa em desenvolvimento de pessoas, desenvolver pessoas, ajudar pessoas também, que é o intuito do nosso podcast. Quando a gente resolveu, né, trazer esse podcast, montar, a gente falou assim, olha, mas qual que é a intenção? E aí é o que o Thiago falou, tá, qual que é nosso objetivo? Cara, nosso objetivo é ajudar pessoas.
ajudar a desenvolver, ajudar com empreender, a pessoa saber que às vezes ela está passando por uma angústia e não é só dela, os empreendedores passam por isso, às vezes uma dificuldade, né, Eric? E aí as pessoas têm que saber que faz parte do processo, né? Talvez é um passinho a mais ali só, né? Talvez não desiste no meio da montanha não, termina, porque a vista vai valer a pena. Então, assim, quando a gente trouxe essa ideia do podcast foi para isso. Então, por isso que a gente também se relaciona com pessoas do bem e pessoas que querem ajudar também, Thiago. Isso é fundamental para nós aqui do podcast. Acho que é por isso que a gente traz tanta gente da Sil, né? Acho que o Fernando puxou um ponto legal. Teve algum momento na consultoria ou na carreira que você fala, caramba, esse degrau aqui tá um pouco alto pra gente. Temos uma balançada aqui. A gente tem desafios como qualquer empresa tem, tá? Não é porque tá recheado de consultores lá que a gente vai ter voo de cruzeiro, né? Que o pessoal costuma falar ali sempre, tá? Toda empresa vai passar por desafios financeiros, desafios comerciais e desafios operacionais. Então, esses costumam ser os maiores problemas que a gente encontra, tá? Dimensionar a equipe operacional, por exemplo, é um desafio. Garantir a qualidade da prestação de serviço é outro desafio. Garantir que o fluxo de caixa da empresa seja o suficiente para manter todo o negócio funcionando também é outro. Abrir novos negócios, abrir novas empresas, tudo isso costuma ser um grande desafio para a gente no dia a dia. Ali, tá? E teve algum negócio, agora a pergunta é inversa, que alavancou bastante? Teve algum case, algum negócio que ajudou vocês a alavancarem? Teve sim. Eu acho que assim, quando a gente começou o negócio, aqui em Londrina, tinha uma necessidade grande por consultoria. Então, muitas empresas tradicionais estavam procurando por esse tipo de prestação de serviço. Então, atender as empresas tradicionais aqui de Londrina foi muito importante e a gente conseguiu fazer negócio com as principais multinacionais sediadas aqui em Londrina, tá? E aí, a partir desses negócios, a gente consegue ampliar, a gente consegue atender os fornecedores dessas empresas. Então, isso foi um divisor de águas para a gente atender as multinacionais aqui da nossa região. Bacana. Olha que bacana. Falamos de planejamento estratégico e falamos da base, mas ali no meio, e a gestão ali? Como é que você tem algum plano, vocês Terzone ou a Sil, para poder capacitar os gestores? Como é que faz isso daí? Porque lidar hoje com os liderados, né, se falando ainda de relações no que se refere às gerações, tá um pouco cada vez mais delicado, né? E a gente, como gestores, tem que estar nos preparando. Sim. Vocês fazem esse trabalho de preparação dos gestores também? Ou qual dica que você dá para os gestores lidar com as diferentes gerações? Tá, em relação às diferentes gerações, o que eu acho que a gente tem que entender é que isso sempre houve e sempre vai acontecer, tá? Sempre vai ter... Não é desculpa para não... Exato, a gente tem que fazer isso funcionar. A gente pega lá desde por exemplo, dos baby boomers lá, eles já tiveram esse problema geracional ali que a gente está enfrentando hoje, tá? Eu acho que a gente tem que pensar em passar conhecimento e ter carinho pelas outras pessoas. Eu acho que essa é a chave do negócio quando a gente está tratando com outra geração. Tratar essas pessoas com carinho no sentido de entender a posição dela, entender de onde ela vem, entender qual que é a bagagem que ela carrega. Isso tudo é muito importante. E passar o conhecimento à medida do possível para ajudar essa pessoa a não pisar nas mesmas pedras que a gente pisou. Então, se a gente puder fazer isso, a relação com gerações diferentes fica muito mais facilitada, tá? Então, ser bastante compreensivo, ter bastante carinho, amor ao próximo ali ajuda bastante, sabe? Thiago, e quando você identifica que o grande problema da empresa, que nem o Eric falou, ou é um gestor específico, ou é o próprio dono da empresa, porque ele é centralizador, porque ele quer fazer, ele não quer passar o conhecimento, talvez ele tenha medo, e aí já entra um pouquinho na geração, essa geração de hoje não tem medo de passar conhecimento, né? As antigas já tinham um pouco de receio. Tá. E como é que faz? Tá, isso é mais comum do que parece, viu? A gente conhece vários sócios, donos centralizadores e que gostam de estar a nível operacional, executando as tarefas ali, isso é muito comum, tá? Até um certo ponto, isso é recomendado, tá? Do sócio, do gestor conhecer a operação da empresa, isso é importante. Mas chega um ponto que o sócio ele pode se tornar um gargalo dentro da empresa. Os processos se afunilam nele de uma certa maneira, que tudo depende da aprovação e tudo mais, então as coisas ficam mais demoradas, ficam mais travadas, tá? O que a gente costuma fazer é montar a base antes de liberar esse controle.
tá? Então, se não tiver uma base boa de processo, de equipe bem treinada, de ter a garantia de que a empresa está funcionando, esse gestor ele não vai soltar as rédeas do negócio assim só porque eu pedi, sabe? Então, primeiro a gente monta essa base toda, estrutura os processos, estrutura indicadores, ferramentas de gestão para ele enxergar, vai soltando um pouco, enxergar que está funcionando, e aí assim é mais possível desse gestor ir soltando o negócio. Deixando as demandas para as outras pessoas. Exato. Mas acontece do cara falando, não, isso aí eu não abro mão. Sim. E aí? Porque também impacta no teu resultado. Sim. Quando isso acontece, a gente tem a função de mostrar para esse gestor como que isso vai impactar, como essa decisão vai impactar esse negócio. No fim das contas, a decisão é dele. Mas ele também precisa entender como isso vai impactar nos negócios. Um gestor, por exemplo, que participa do comercial, se ele faz questão de estar no dia a dia operacional do comercial, vendendo e tudo mais, ele tem que saber que talvez a atuação dele seja um freio na expansão da empresa, no aumento de faturamento, na aquisição de novos clientes e tudo mais. Então, ter uma equipe estruturada por trás dele ali, isso normalmente ajudaria a empresa expandir mais rápido. Então a gente tem que mostrar isso e no fim das contas ele vai tomar a decisão. Ele pode tomar a decisão de, tá bom, eu vou proporcionar o crescimento da equipe ou não, vai ficar desse tamanho e nós vamos trabalhar assim. Então, se for uma decisão fundamentada, eu sou sempre a favor. Eu acho que isso faz bastante sentido, sabe? Então, na verdade, sempre mostra primeiro, treina a equipe, prepara todo esse conhecimento, dá esse conhecimento para a equipe. Tá. Também porque não adianta. Pode deixar, cara. Eles vão dar conta, não é sim, assim também, né? Gente, ninguém é centralizador de propósito. Ninguém é centralizador porque quer. Não é gostoso para ninguém. Não é divertido ser centralizador. Normalmente você tem uma carga de trabalho grande, você fica até mais tarde lá no escritório, você não tem muito tempo de folga e tudo mais. Isso não é algo divertido. Normalmente a gente faz isso porque a gente não tem confiança no restante da empresa funcionando bem. Então, quando a gente consegue mostrar que a empresa está funcionando bem, raramente a pessoa fala, não, isso eu não vou abrir mão. Raramente isso acontece, tá? Então, se você conseguir mostrar que tudo funciona bem com o apoio dessa pessoa, a chance dela liberar esse controle é bem grande. Tiago, qual que é o maior desafio quando a pessoa chama vocês? Assim, talvez o cara percebeu que ele está muito centralizador, que ele está trabalhando demais, que talvez o negócio já não está valendo a pena para ele, a carga que ele está se sentindo, ou ele está vendo que ele está barrando a empresa de crescer. Qual que é o maior desafio? Tá com fluxo de caixa negativo. Exatamente. Mas é que às vezes quando o cara está com fluxo de caixa negativo, ele fala assim, eu não consigo chamar uma consultoria. Porque às vezes ele não... dificilmente a pessoa vê como investimento. Tá. Né? Ele vê, poxa, vou ter um custo. Eu sei aqui. que é o primeiro que corta quando vai, né? Então, geralmente é o primeiro que corta quando vai. Então, assim, qual que é o maior desafio? Tá. Olha, a gente encontra dois tipos de desafio bem frequentemente, tá? O primeiro deles é a empresa que cresceu demais e muito rapidamente, não teve tempo de estruturar processos e modelos de gestão e sistemas e tudo mais. Então, a gente vem acompanhando esse crescimento e fazendo toda essa estruturação. Esse é um desafio grande. E também empresas que estagnaram de uma certa maneira e aí começam a enfrentar problemas de caixa, problemas concorrência. Exato, concorrência, problemas com a própria equipe querendo sair e tudo mais. Então, são empresas que precisam reinventar a forma de fazer gestão ali no dia a dia. Essa primeira ainda é a mais fácil de você colocar uma consultoria, né? Porque ele cresceu tá demais, né? Você tem caixa, né? Você tem caixa, A segunda já é mais difícil, né? A gente costuma falar assim que para encaixar um projeto como esse, a gente tem que abrir espaço, tá? Normalmente o que eu gosto de fazer tudo bem, nós vamos fazer um projeto que ele vai ter um custo, precisa fazer um investimento, então vamos achar esse dinheiro em algum lugar aqui dentro da empresa. Esse capital ele está perdido em algum lugar. Então, você está deixando de gerar caixa por algum motivo. Olha, eu sou pouco produtivo na minha operação, então normalmente isso requer uma quantidade maior de pessoas, de insumos, de recursos. Então, se a gente consegue melhorar isso, a gente encontra esse recurso lá mesmo, esse capital lá mesmo, e aí se é capaz de investir em novas pessoas, em projetos de consultoria, em novos sistemas e por aí vai. Talvez não é o que você falou, talvez não é que tá sobrando gente, elas estão mal locadas, né? Sim. Talvez eu tenha muita gente no operacional que eu não preciso, eu preciso de uma pessoa daqui para ir pro estratégia junto com você. O balanceamento de linhas, a gente fala, tá mal dimensionado ali. Isso acontece bastante, tá? A gente tem, infelizmente, nós temos estatísticas que o Brasil costuma ser um país pouco produtivo em relação à quantidade de pessoas e à quantidade produzida ali no dia a dia, tá? Tem países muito mais produtivos que nós e acabam gerando resultados
ganhos mais expressivos, né? Mas isso mostra pra gente que a gente tem um espaço grande para crescer nesse sentido, tá? Então, olhar se as pessoas estão bem alocadas, olhar se o processo não tem gorduras, desperdícios que podem ser eliminados e deixá-lo mais enxuto, garantir que você está controlando tudo isso muito bem. Normalmente isso costuma gerar resultados de produtividade muito grandes. E vocês têm, por exemplo, ferramentas para gerar, para ver a produtividade de cada pessoa como consultoria? Sim. Você consegue implementar, por exemplo, ferramentas, cara, eu vou conseguir mensurar a tua produtividade. Sim. Pra achar, né, por exemplo, onde é que tá o gargalo, onde é que, de repente, tá sobrando gente ali para fazer a mesma tarefa. A gente costuma dizer, né, eu vi isso em algum lugar, eu não lembro onde é, que ele fala assim, ó, o dinheiro esconde os erros. Então, enquanto tá entrando muito dinheiro, né, você não liga, você coloca pessoas e tá dando certo, tá tudo bem. Primeira crise, aí você manda 5 embora. Fala, caramba, mas a empresa tá rodando, cara. Sim. Aí você manda 10. Cara, mas a empresa tá rodando do mesmo jeito. Então, ou seja, o que aconteceu? Tá. Será que quem ficou tá mais produtivo ou será que quem saiu não tava produtivo? Sim. Tem metodologia específica para isso, ferramenta específica para isso. Tem uma metodologia que a gente usa já há muitos anos, que é o Lean, que vem lá da Toyota, que tem como foco ganho de produtividade, enxugar processos e tudo mais. O que eu normalmente recomendo é que você faça um mapeamento do seu processo para você entender se tem ou não espaço para melhorar. E normalmente tem, tá? Então você desenhar o mapa do processo, cada uma das atividades em sequência ali para entender do que você está fazendo, do que você está falando. Depois você dá tempo para cada uma dessas atividades, fazer a cronoanálise mesmo dessas atividades, entender, olha, eu demoro 5 minutos para tirar esse item daqui e colocar ali, depois processar nesse equipamento. De todo mundo, né? Então fazer esse tipo de trabalho normalmente mostra um monte de ineficiências que a gente tem, tá? E isso não requer um investimento muito grande, nem é muito moroso. Com as próprias pessoas do processo ali, você consegue fazer um levantamento desse, fica muito legal. Aí, mais uma dica do Thiago. Galera, na tá verdade, vendo tudo o programa isso hoje? Com custo, até para você fazer esse dimensionamento de custo, né? Quanto que custa, quantas horas eu gasto em mão de obra para vender meu produto. Faz parte. Mas você tá vendo o tanto de dica que o Thiago tá dando. Desde a hora que ele sentou aqui, só dica atrás de dica. A ideia é essa mesmo. É isso aí. Então, falamos da Sil e da Terzone. Se você quiser fazer um overview e passar como que você consegue ajudar as empresas. Tá. A gente, como consultoria, então, nosso foco é desenvolver empresas em metodologia de gestão, em capacitação de pessoas, implantação de tecnologia e melhoria de processos. Então, isso tem uma abrangência muito grande, tá? Então, é importante a gente entender a consultoria como algo que pode fazer um apoio um pouco diferente do que você está habituado. Trazer profissionais com uma bagagem grande, com uma experiência interessante, com conhecimento técnico grande, para chacoalhar um pouco a rotina da sua empresa é bastante inteligente por parte do gestor. Tá? Isso é um costume já há muitos anos e essa é a prática que a gente tem feito. Tá? A gente trabalha muito aqui na região, trabalhamos também fora, mas o nosso foco é aqui na região. Então, a ideia é desenvolver a nossa região e ter empresas extremamente produtivas e com modelos de gestão bem implementados. Como que faz para entrar em contato hoje com a consultoria de vocês? Olha, dá para procurar pela internet, procurar pelo Google ali. Digitou Consultoria Londrina, é a primeira que vai aparecer ali. Mas se quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato através do meu Instagram, o @tterzone, que depois a gente vai já colocou aí. Lá, ó. Aí, Flash, aí sim. Depois pode entrar em contato através do meu telefone, meu WhatsApp. Querem que eu passe o número aqui? Vamos lá, vamos. É o 43 99922 1400. Mas é isso, a gente fica à disposição. Também tem lá na internet a Terzone Consultoria. Isso, terzone.com.br. Bom, então o leque de atuação é bem grande, né, Thiago? Sim, tem um problema, pode ir lá falar com vocês. O que eu recomendo, assim, a gente gosta muito de tomar café, sabe? Então tá com uma chama dúvida, café. chama a gente tomar um café, paga um cafezinho pra gente lá, tá ótimo, a gente já conversa um pouco e Você acha que de um tempo pra cá, ou talvez pós-pandemia, você acha que o empresário tem olhado diferente pra empresa dele? Assim, acionado mais consultorias, porque eu também vejo um crescimento muito grande nessa área de consultoria empresarial. Tá. Né? Então, assim, existe esse cuidado também, porque tem mercado para todos, a gente sabe que, como tudo, Sim. tem o maior preço, qualidade, tem menor preço, às vezes não com a mesma qualidade.
Mas assim, você vê o olhar diferente do empresário também? Tá. Sim, e o empresário foi basicamente obrigado a ter certos olhares diferentes, né? Depois da pandemia, a gente tem, por exemplo, um cenário de alta de inflação e alta de juros. Isso normalmente obriga o empresário a reimaginar a empresa dele como precisa funcionar. Tem muita empresa que a gente viu que dependia muito de capital de terceiro que passou a ter grandes dificuldades. Empresas da área de consumo mesmo também tiveram bastante dificuldades. Então, tem vários setores que foram severamente afetados pela pandemia e também obrigou as empresas a reimaginarem o trabalho ali, né? E a própria estrutura, a infraestrutura de trabalho também precisou ser repensada, né? Então, a questão do home office, questão do trabalho presencial e tudo mais, tudo isso afetou muito a dinâmica das empresas, né? E afetou também a nossa dinâmica bastante, né? Então, a gente também teve que se ajustar, teve que se adequar às novas exigências, tá? Então, tudo isso, esse conjunto de mudanças contribuiu muito para a mudança do cenário empresarial da nossa região aqui, por exemplo. Você acha que o cara, então, ele quer se capacitar mais, ele quer capacitar mais a empresa, a equipe, até para um desenvolvimento maior. Porque talvez ele viu que ele sofreu muito na pandemia e ele não estava preparado para isso. Tá. Tudo bem, ninguém estava, né? Ninguém tava. Mas assim, se você tem um processo bem definido, se você tem um fluxo de caixa legal, você consegue manter. Eu acho que muito empresário viu a fragilidade da empresa na pandemia. Né? Eu acho que essa é a palavra certa, né? A fragilidade da empresa, porque você olha de fora, de repente você vê uma baita de uma empresa imponente, com anos de tradição, e aí quando vem uma pandemia, você vê pequenas empresas superando, e aí talvez aquela mais antiga, gigante, ela sofrendo um pouco mais. Sim. Então, mudou esse olhar. Você acha que mudou? Eu gostei da frase que você falou, que enquanto o dinheiro está entrando, está tudo bem, nada aparece, né? E eu concordo, eu acho que é nessa linha. Antes a gente tinha acesso a capital de uma maneira muito mais barata. A pandemia chacoalhou um pouco essas estruturas aí, então a gente passou a ter mais dificuldade de capital. Então, muitas empresas que eram extremamente alavancadas sofreram muito depois da pandemia. Então, isso obrigou o empresário a procurar alternativas. E aí, como a gente já discutiu muito aqui, né? A alternativa normalmente está em se capacitar e capacitar a própria equipe, estruturar processos, implantar ferramentas de gestão. Eu costumo falar que ferramentas de gestão estão aí há anos e anos, há uma centena de anos. Cita algumas aí, só para nossa... A gente falou, por exemplo, OKR é uma, o Lean é outra, o BSC é outra. A gente tem muita ferramenta legal para fazer gestão de empresa. Não adianta a gente querer inventar a roda o tempo inteiro, então use essas ferramentas de gestão, se adeque a essas ferramentas de gestão, implante isso na sua empresa, que a gente já viu funcionar em muita empresa boa, tá? Então, isso pode transformar a realidade do seu negócio no fim das contas. Que bacana. Você falou ali um pouco de mapeamento de processo, né? Só para explicar para nossa audiência, o que é o mapeamento do processo? Eu produzo lá cachorro quente, o que eu teria que fazer? Tá, vamos imaginar uma barraquinha de cachorro-quente ali, né? Normalmente a sua operação, ela tem o que a gente chama de processo, é uma sequência de atividades, né? Então, para produzir o cachorro-quente ali, de fato, ali, vamos pegar mais especificamente na fase final ali, você vai precisar tirar o pão da embalagem, pegar a salsicha e colocar para ferver na água, depois vai ter que montar e colocar todos os condimentos e tudo mais. Cada uma dessas atividades faz parte de um processo de montagem ali. Quando a gente fala de mapear, a gente está realmente desenhando esse processo, colocando passo a passo, que às vezes a gente faz de forma inconsciente. A pessoa que está ali fazendo o cachorro-quente nem pensa que ela tem um processo, ela já faz isso meio no automático. Então, desenhar cada uma das atividades dentro de uma sequência ali para a gente entender. Qual que é o benefício que eu vou ter se eu desenhar o meu processo, no caso do cachorro-quente? Tá. Você começa a perceber que você talvez tenha melhorias. Se você mapear e perceber que você vai buscar, toda vez que você está produzindo cachorro-quente, você dá 2 passos para a direita, vai buscar um pão, volta e termina de produzir, você percebe que talvez o layout que está estruturado ali ele não é dos melhores e que você pode poupar esses 2 passos. Então você põe o pão mais perto de você, que fica no alcance da mão ali, e você consegue produzir mais rápido. Talvez se você fizesse um cachorro-quente a cada 2 minutos, você consiga fazer um a cada 1 minuto e meio, por exemplo. E assim, galera, ia falar agora.
Ah, mas o que é 2 passos? Galera, 10 cachorro-quentes são 20 exato. passos. Faz 40, 50, 1000, entendeu? No final do dia, quantos passos são? E o que é mais legal? Eu precisei... Tá correndo a maratona do Thiago. Precisei faltar. Se alguém tiver ali o procedimento, o passo a passo, vai conseguir produzir até o produto ali com a mesma qualidade que você produziu também, né? Exato. Mesmo padrão, né? Mesmo padrão. Exato, Então você garante a escalabilidade do processo mapeado. Tá vendo a importância, gente, de você mapear os processos? Parece uma coisa básica. Ah, mas eu vou fazer desenho. Vai fazer desenho, vai ficar tudo cara, bonitinho. Mas ali. faz o desenho do teu jeito. A gente não tá falando que você tem que contratar uma pessoa pra desenhar pra você. Faz do teu jeito, só escreve. Faz um tracinho pra lá, uma flechinha pra cá. Olha, primeiro eu corto o pão, depois eu faço a salsicha, o bacon já tá frito. Faz do teu jeito. O importante é olhar de fora, né? Eu acho que quem tá envolvido, talvez, né, Thiago? Eu acho que esse é o papel também de uma consultoria. Às vezes a gente tá envolvido no dia a dia, no operacional, resolvendo problemas, e a gente não consegue implementar soluções. Sim. Né? Porque, como você falou, o empresário geralmente, ou a equipe, já sabe como resolver. Ele não consegue implementar. Sim. Eu acho que esse é o papel também fundamental da consultoria, né? Implementar essas soluções, né? Não, concordo. A gente tem a tendência de complicar muitas coisas, sabe? E a gente fala isso muito, inclusive, para o conselho do pequeno empresário e para os pequenos empresários que lá estão. A gente sempre comenta que tem muita solução para grandes empresas. Ah, eu vou então contratar uma consultoria para fazer um mapeamento de processos aqui, fazer um investimento nisso. Dá para fazer um mapeamento de processo entrando no YouTube, entrando no Google e vendo o que tem, assistindo um vídeo de meia hora. Não tem nada que depois de 4 horas de estudo você não aprenda a fazer, pelo menos de uma maneira superficial, inicial, para você começar. Então, vou fazer um mapeamento de processo, põe no Google, lá você vai ver que vai aparecer um monte de ferramenta gratuita. Faz esse primeiro mapeamento e vê se você mesmo consegue alguns ganhos. Se não conseguir, depois você complica, chama outras pessoas, traz profissional para fazer isso. Mas o primeiro passo, normalmente a gente recomenda, dá para fazer de uma maneira mais artesanal, vamos falar assim. Muita coisa tem na internet, né? É que às vezes a gente também não busca, né? Acho que, ferramentas, se você colocar ferramentas de gestão, deve aparecer. As principais, pelo menos, aparecem. Sim, né? Então, assim, talvez é a gente que complica também as coisas na hora de fazer. A gente vai muito no... Vai fazendo. É que o Thiago falou, e é verdade. Ele falou assim, cara, piscou, já tem quase 20 anos. E é isso. Você começa a se envolver no processo, você piscou, já passou 1 ano. A tua equipe já acha que aquele ali é teu processo. E você não desenhou ele, na verdade. Sim. Né? O processo é esse. Mas quem te falou que era esse processo? Desde quando eu entrei se faz assim. Sim. Então, porque não tem pré-definido ou definido um processo de fato, né? Outro gancho que o Thiago falou, que não precisa inventar a roda. Eu lembro do professor Clóvis falando daquela questão do Pitágoras. O cara inventou Pitágoras há 5 séculos atrás. A gente só precisa aplicar. Exato. Só precisa aplicar o que existe. Você não tem que inventar nada. Tem gente muito mais inteligente que a gente que já desenvolveu tudo isso. A gente precisa aprender a usar, sabe? Isso é já deixou mastigado, né? Já deixou mastigado. Eu sinto assim que as pessoas tendem a desvalorizar o ato de estudar, de pesquisar, de aprender sobre um determinado assunto, sabe? A gente quer as coisas muito fáceis, muito entregues, ou quero pagar para alguém fazer para mim rapidamente. E às vezes você não precisa pagar, você pode estudar e aprender uma solução e aplicar. E a galera, é assim, ó, você vai pagar uma consultoria do Thiago, cara, mas você vai ter que fazer também, é você que vai ter que executar. Exato. Então não adianta você achar que, vou pagar a consultoria, ele faz lá e tá tudo certo. Sim, né? Sim. Não adianta, você tem que se envolver também para ter sucesso, né? Igual você disse no início, quem entende do nosso processo somos nós mesmos, né? Que estamos ali no dia a dia, né? Você vai dar as ferramentas, as orientações e tudo mais, mas somos nós que dominamos aquilo ali. Exato, sem dúvidas. Eu acho que a gente tem um conhecimento mais profundo da nossa empresa, da nossa vida, das nossas coisas. E ninguém vai conhecer tanto quanto você. Mas a gente entender que dá para evoluir, dá para estruturar coisas novas ali a partir disso. Isso é muito importante. Vamos lá. Você pegou assim, que nem quase 20 anos de história. Tem alguma história que você fala assim, cara, essa é uma história inspiradora. Isso aqui, se eu fosse escrever um livro, eu ia colocar no meu livro essa história aqui. Tá. Deve ter várias, né? Sim. Mas tem alguma que te marcou, assim? Tá, a gente brinca assim que quase toda semana eu destacaria uma frase ali que eu gosto de algum cliente, de alguém que eu ouvi, que daria para fazer um diário de um consultor lá, montar um livro muito bom, viu? Tem algumas coisas legais. Mas a gente tem muita história inspiradora, assim. É que infelizmente a gente lida com bastante coisa privada ou dados mais
mais sensíveis e tudo mais. Então, eu não costumo ficar dando muito nome das empresas, mas... Não precisa dar nome, tá? Não, histórias claro, mesmo, tá? Claro, tipo... claro. O que eu gosto bastante são as empresas tradicionais que todo londrinense conhece. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com indústria de sorvetes aqui de Londrina, que todo mundo conhece. E você vê uma empresa que não estava indo bem e se reinventou, se reimaginou, estruturou novamente e hoje está super bem, isso me deixa muito contente, tá? Outro projeto que a gente fez parte, que eu também gosto muito, a gente fez parte de um projeto de uma multinacional que era de desenvolvimento de fornecedor local. Então, essa multinacional trouxe uma consultoria para desenvolver pequenas empresas daqui na região para fornecer para ela mesma. Então, depois de um ano, a gente percebeu que todas essas empresas se fortaleceram muito, cresceram, geraram muito emprego e se transformaram... Deu conta de atender nessa multinacional. Se transformaram em ótimos fornecedores depois. Então, a gente fez trabalho com todas essas empresas. Olha o olhar, né? Olha o olhar dessa empresa. Tipo, eu vou capacitar os meus fornecedores. Mas isso é um olhar diferente, né? Eu vou capacitar os meus fornecedores para eles, a hora que me entregarem uma matéria-prima, me entregarem com um padrão que eu quero, do jeito que eu quero e conseguir atender a minha demanda. Sim. Cara, isso é fantástico. E às vezes você tem ganho em custos logísticos, né? Porque tá aqui dentro mesmo, ganha em just in time, ganha em outras coisas. É sempre bom ter bons fornecedores perto, né? Porque acontece muitas empresas acabarem comprando tudo em São Paulo, outro estado, enfim. E a gente... China agora, né? Exato. Agora então, não, mas a China é muito forte aí. Sim. Então, há exemplo do programa Compra Londrina, que existe aqui já há alguns anos, que a Prefeitura de Londrina passou a comprar a maior parte fazer a maior parte das licitações focada em pequenas empresas aqui da região. Isso teve um ganho enorme para a região, milhões e milhões de reais reinvestidos aqui na nossa região, empresas fortalecidas, histórias de sucesso, tudo isso é muito, muito potente, muito, muito interessante. Cara, entrou num tema legal, Thiago. Vamos lá. Você é da CIL, né, tem a sua empresa de consultoria. O que você acha que falta para Londrina para trazer mais indústrias? Porque assim, a gente sabe que a gente é um excelente prestador de serviço. Tá. Né? Você pegar aí, mercado um atrás do outro, prestadores de serviços, bastante empresas de prestação de serviço. Mas o que você acha que falta para fortalecer a economia? Que às vezes as pessoas trazem indústrias ao entorno de Londrina querendo o público de Londrina, mas não vem para cá mesmo. O que você acha que falta? Olha, eu acho que Londrina é uma cidade de muitas qualidades, mas a gente tem alguns pontos que precisam melhorar aqui, tá? Eu acho que ter um planejamento a longo prazo, um planejamento que seja superior às várias gestões que a gente vai ter ao longo desse caminho. Então, montar um bom planejamento de 20 anos para a cidade, por exemplo, eu acho isso muito importante, tá? Porque normalmente o que falta aqui em Londrina é clareza quando vai uma nova gestão assumir. Então agora nós vamos ter eleições municipais, por exemplo, a gente não sabe, a gente pode variar muito de estilos de gestão e isso normalmente impossibilita um pouco de você ter uma segurança para fazer um investimento na cidade. Você acha que o imediatismo, então por exemplo, indiferente de quem vai assumir. Sim. Não, eu tenho que fazer algo pensado nos 4 anos que eu vou assumir, porque senão talvez... O meu eleitor vai ver isso a longo prazo. Sim. Ele não pensa talvez na cidade, ele pensa numa reeleição. Exato. Entende? A gente mistura política com desenvolvimento, sabe? Mas isso tem tudo a ver, na verdade, né? Porque assim, a gente pode, que nem vocês como a CIL, acredito, usar muito vocês para trazer para network, para contato, para abrir portas de grandes empresas. Sim. Mas quem vai... A gente sabe que para vir uma grande empresa, ela quer saber de benefícios, carga tributária, vai ter gente para trabalhar, qual o custo dessas pessoas, né? Então, por exemplo, falta mão de obra, poxa, eu vou ter que trazer mão de obra de fora, vai ficar caro para mim. Então, eu acho que então falta isso. Acho que falta um planejamento, olhar mais para a cidade a longo prazo. Eu acho que esse é um dos pontos. Tem vários pontos que podem também ser resolvidos agora. Então, por exemplo, está faltando terreno para a indústria aqui na nossa região. Então, desenvolver algo nesse sentido seria bastante importante. Mas a gente não tem Existem uns polos industriais. Uns polos que não roda, né? Na verdade, né? Você vê, a empresa não vem. Né? Eu sei que eu acho uma regra tributária em torno das cidades aqui, né? Que são benefícios fiscais tributários. Também. Em Rolândia, em Cambé, em Biporã, são mais
são melhores do que aqui em Londrina. Não, então, mas aí entra na gestão, né? A prefeitura jogando limpo, falando, galera, eu vou ter que fazer para trazer, eu quero fomentar trabalho, indústria, eu não quero ser prestador de serviço, eu quero ter indústria dentro da cidade, eu quero ter empresa que seja daqui 10 anos pagando imposto, né? Mas, então, eu acho isso também. Que falta talvez um olhar, eu acho que a longo prazo. Vamos pegar um exemplo do plano diretor. O plano diretor foi rediscutido agora. E o plano diretor, a gente assume que é algo pensado a longo prazo. E aí a gente vê que no próprio plano diretor já tem algumas previsões de que vai faltar terreno ali daqui a um tempo. Então não se estrutura um plano nesse sentido, sabe? Então são ações que envolvem um planejamento a longo prazo e soluções mais imediatas dos problemas mais latentes que a gente tem. Eu acho que isso falta um pouquinho para Londrina, sabe? Porque do restante aqui é tudo muito positivo. A gente tem mão de obra capacitada, a gente tem uma série de universidades aqui soltando muita gente legal e capacitada o tempo inteiro. Exatamente. E dá dó, né? Porque o cara vai lá, estuda, se dedica. Aí depois... E vai para São Paulo. E vai para São Paulo. Ou às vezes nem tá... Quando o cara ainda vai para São Paulo, você fala, poxa, esse ainda... Legal, ele vai conseguir atuar na área. E quando o cara nem vai? Sim. Né? Tem que mudar de carreira porque não conseguiu se encaixar na profissão. Exatamente. Então acho que é isso. Porque o que você falou é verdade. O londrinense, ele é trabalhador. Sim. Ele gosta de adquirir produtos feitos na cidade. Ele gosta. Ele é bairrista, né? Exato. A gente gosta de ver. Eu acho que falta isso mesmo. A gente fomenta talvez muito o comércio. E não é para parar. É que às vezes a pessoa fala assim, nossa, então você é contra o comércio? Não. Acho que tem que fomentar o comércio, mas tem que ter um olhar... Mas a economia girando. Exatamente. Olhar para a indústria. Tem que ser equilibrado. Mais gente empregada, mais gente gastando no comércio. Poxa, se tá legal, se tá todo mundo ganhando dinheiro, comércio mais aquecido. Sim, né? Sem dúvida. Que maravilha, Caramba, olha, já passamos aqui. Quando o papo é bom, a hora passa rápida. Roda rápido, que bom, fico contente. A gente também. Thiago, a gente vai indo pro bloco final aqui. A gente sempre pergunta se você tem algum livro, algum filme, alguma série para indicar para quem se compactua com essa área do empreendedorismo. Tá. Olha, eu gosto bastante de livros, eu acho que são uma ferramenta muito legal para a gente se desenvolver dentro dessa área. O que eu particularmente costumo fazer é, para cada área que eu quero melhorar um pouquinho, então vou melhorar um pouquinho em finanças, eu procurar autores consagrados dessa área de finanças e costumo ir fazendo isso para cada uma das áreas. Vou dar umas dicas um pouco mais genéricas para quem está pensando em empreender ou então quer começar a estruturar o seu negócio. Tem um livro que eu gosto muito que é Startup Enxuta, do Eric Rie, que também fala muito sobre como você estruturar um negócio que está nascendo e que padrões que você tem que dar sem exageros para esse negócio funcionar bem. E tem um outro livro que eu gosto bastante, é do 0 a 1, do Peter Thiel, que também fala sobre a criação da empresa. Ele narra um pouco a história da criação da empresa dele e vai colocando insights muito interessantes nessa narrativa. Cara, e amadurece essa ideia do Diário de um Consultor, cara. Isso daí eu acho que ia ser meio polêmico, viu? Mas tudo bem, vou amadurecer. A gente também tem um quadro aqui que a gente sai um pouquinho da área técnica e vai para a área de hobby. O que você realmente faz domingo de manhã? Domingo de manhã, normalmente... Tô correndo agora. Eu tô com esse probleminha aí, né? Não, mas brincadeira à parte, eu tenho gostado bastante de me exercitar, de correr é muito gostoso, tá? Eu era meio relutante ali no começo, ali, quando surgiu a ideia, mas eu tenho gostado bastante. É um negócio que requer estudo e tudo mais, é muito divertido, assim, é bem legal. Então eu gosto bastante de fazer exercício, mas assim, domingo de manhã eu gosto de estar com os meus filhos e fazer um churrasquinho na hora do almoço é o mais gostoso, na minha opinião. Maravilha, né? Passar com a família. Exato. É isso aí. Thiago, acho que chegou ao fim. A gente queria agradecer a tua participação. Cara, o tanto de dica que você deu. Acho que para quem quer empreender, ou para quem já empreende, para quem tá com dificuldade, acho que foi muito valioso esse podcast. De verdade mesmo. Muitos insights. É só a pessoa estar com a mente aberta, eu acho, para receber, que vai pegar muita coisa para aplicar no negócio. Isso é muito importante para nós, assim, como ferramenta de empreendedorismo, né, Eric? Então, muito obrigado pela tua participação. A gente queria agradecer demais mesmo. E aí, galera, você já sabe.
para ver mais temas como esse, trazer mais convidados importantes que nem o Thiago, para dar essa aula pra gente de empreendedorismo e de gestão, cara, o que a gente precisa de você? Compartilha esse podcast. Compartilha, segue a gente nas redes sociais. A gente vai amadurecer esse podcast, a gente vai crescer ele e a gente vai expandir ele, trazendo pessoas com mais gabarito ainda para ensinar a gente mais. A gente quer elevar o nível. Poxa, a gente já tá trazendo pessoas aqui fantásticas, mas a gente não quer perder também a essência de trazer o pequeno empresário, trazer o pequeno empreendedor. A gente já contou histórias inspiradoras aqui de pessoas que vendiam latinha, Thiago, e hoje é a maior rede de hot dog do Brasil. Então, assim, cara, isso engrandece o nosso podcast. E a tua participação é muito importante em compartilhar, em seguir a gente nas nossas redes sociais. E se você tiver alguma dica, não gostou de algum tema ou quiser abordar algum tema, pode mandar lá também nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre com a mente aberta aqui para aprender, porque a gente não é dono da verdade, para aprender e para levar conhecimento para vocês também. Maravilha. Faço do Fernando as minhas palavras, te agradeço de coração. E se você quiser falar alguma coisa para a audiência agora, pode se despedir do teu público aí. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, tá, pessoal? Foi um prazer. E o que eu queria falar para a audiência é que eles são entrevistadores natos aqui. O papo flui assim de uma maneira muito legal. Fiquei muito contente. A gente acha que a entrevista vai ser um pouco truncada, vai ser um pouco, mas foi um bate-papo mesmo. É isso aí, essa é a ideia. E espero vir mais vezes. Aí. Com certeza. Feito o convite. Beleza, valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau.